Programa Simples Assim. Apoio. Mr. Richard, espaço para encontros e comemorações especiais, com cardápios personalizados. Agende-se. Casa Fátima, o endereço certo para a sua elegância. Ice Cream, o sorvete do seu jeito. Nós estamos há 2 semanas das eleições no Brasil, um momento muito importante para a nossa democracia, e ainda pairam muitas dúvidas com relação ao nosso voto, ao nosso direito enquanto eleitor e principalmente o nosso dever com a democracia. Nós estamos no Fórum em Catanduva conversando com o promotor que era até o dia 15 de setembro responsável pela promotoria eleitoral. Hoje ele também está na Vara Civil, que é o Dr. André Luiz Nogueira da Cunha, que gentilmente nos recebe para esse bate-papo. Dr. André, muito obrigada por receber o Simples Assim. Eu que agradeço. Vamos começar pela questão do voto em trânsito, doutor André. Muitas pessoas podem estar viajando e podem justificar ou votar em trânsito. Como é que funciona isso? Bom, o voto em trânsito, na verdade, só vale para presidente da República. E se a pessoa quisesse usar esse direito, porque já passou o prazo, ela poderia, do dia 15 de julho a 21 de agosto, estar solicitando no seu cartório de origem eleitoral a autorização para poder votar indicando o local que ela vai estar. E agora, então, não pode mais? Não pode ela tem mais. Que justificar ela teria que justificar. Fora. Ela teria que justificar. Justificar o voto pode por quantas vezes consecutivas? Desde que ele não esteja no local no qual ele deveria estar para votar, ele pode justificar quantas vezes ele precisar. Se ele, por exemplo, ele nunca está por motivo profissional, por algum outro motivo, no seu domicílio eleitoral, no seu local de votação, ele pode todas as eleições estar justificando, não há limites para justificação. Se o eleitor não votou, doutor André, e o que é que ele pode fazer? Ele não justificou, ele não pôde votar, ele faz o quê? Aí, nesse caso, ele pode fazer uma justificação posterior, que existe um prazo previsto para isso, ou ele pode simplesmente pagar a multa por não ter votado. O nosso voto é obrigatório. No Brasil é obrigado a votar. O voto é obrigatório, a pessoa deve ir votar, né? Inclusive, naquela situação que ele está sempre justificando, o ideal seria que ele transferisse o título dele para o local onde ele às vezes está morando há muito tempo, seria o ideal que transferisse para poder participar das eleições. No entanto, o voto é obrigatório, mas há algumas situações nas quais ele acaba não votando ou não precisando votar. Uma delas é a justificativa que não há limites. Uma outra situação é essa: ele não vota, não justifica, mas ele pode pagar a multa. Essa multa também ele pode pagar várias vezes, que não vai acontecer nada. Para ele perder o título eleitoral, ele teria que não votar, não justificar, 3 vezes não fazer nada disso, não pagar a multa, e aí é cancelado o título eleitoral dele. Quais as consequências para quem tem o título cancelado? Para quem tem o título eleitoral cancelado, depende da situação da pessoa na sociedade. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que preciso viajar para o exterior, para eu poder obter o passaporte, eu tenho que mostrar o meu título eleitoral e comprovar que eu votei nas últimas eleições. Certo. Então, se eu estou com o título cancelado, eu não vou poder ter um passaporte. Se eu sou um brasileiro ou uma brasileira que quero fazer concurso público para ingressar no funcionalismo público, para qualquer cargo do funcionalismo, eu também tenho que provar minha situação de eleitor. Entendo. Nesse caso, se eu não tenho título eleitoral, eu não vou poder prestar o concurso. Então, em algumas situações, não ter o título atrapalha. Agora, para o cidadão, desculpe a brincadeira, que mora no meio do campo, no meio da roça, que não tem necessidade de fazer concurso público, não vai nunca viajar para o exterior, vive aquela vida autossuficiente, a gente diz até tranquila, não ter o título eleitoral não vai lhe fazer nenhuma diferença. Mas nós votamos no sistema eletrônico, que é brasileiro e que foi precursor dessa tecnologia. E muitas pessoas questionam, doutor André, se a urna eletrônica é confiável. Não, a urna eletrônica é confiável, são feitos vários testes, vários aprimoramentos. A Ordem dos Advogados, que é um dos órgãos que fiscaliza a Justiça Eleitoral, o Ministério Público, que é a instituição da qual eu faço parte, que também fiscaliza. Eles recebem de técnicos em informática vários mecanismos para estar testando e fiscalizando essas urnas eletrônicas. Além disso, ao final da votação, as urnas eletrônicas emitem boletins, né, que são os papeizinhos contendo os votos. Então, é possível já estar conferindo, verificando, fiscalizando se está tudo em ordem.
Agora, eu não sou uma pessoa que entende de informática, então eu estou passando a informação conforme os técnicos e as pessoas que entendem sempre dizem que a urna é confiável. E a pergunta que muitas pessoas se fazem, especialmente nesse momento de campanhas eleitorais, em que muitos falam: vou votar branco, vou votar nulo e vou protestar, ou não vou votar em nada disso porque o que eu fizer vai de repente repercutir para candidato A ou para candidato B. O que há de real em tudo isso, doutor André? Quando a votação era manual, quando a votação era escrita, o fato da pessoa anular o voto e escrever uma carta, um bilhete, um xingamento, uma ofensa, até era uma forma de protesto. Era um desabafo. Desabafo, né? Mas que também não ia para o candidato, tá? Não ia só pro coitado do cidadão que estava no final de semana trabalhando de graça para a Justiça Eleitoral e fazendo a apuração daqueles votos, que era e é um cidadão como nós, um colega, um vizinho, um amigo que foi pedido, né, solicitado, requisitado pela Justiça Eleitoral para estar trabalhando naquela apuração. Ele é que ia ver aquele xingamento. Hoje, como é a urna eletrônica, a única forma de votar nulo é escrevendo o número errado e confirmando o número errado de nenhum candidato. E o branco está lá escrito na urna eletrônica, todo mundo sabe, é só apertar o branco. Do ponto de vista de efeito prático, não há efeito prático nenhum, porque a Constituição dispõe, a Constituição nossa desde 88, né, que ela é de 88, dispõe que só serão computados os votos válidos, ou seja, os votos efetivamente dados para algum candidato. Então não são contados os votos brancos nem os votos nulos. Isso significa que o efeito prático de votar branco e votar nulo é exatamente o mesmo, você está simplesmente deixando de votar. Você tinha o direito de votar, você não quis exercer o seu direito, mas você tem a obrigação de se deslocar até lá para votar. Então você foi lá e não quis exercer o direito de voto. Não vai interferir no resultado da eleição. Há uma regra no Código Eleitoral que prevê que se 50% dos votos mais um, metade mais um da eleição, forem votos anulados e não nulos, mas anulados, que é uma pequena diferença, isso vai ocasionar uma nova eleição dentro de 20 a 40 dias. Mas isso só funciona e só existe, o que é o voto anulado? É o voto dado para um candidato que depois não pôde continuar candidato. Por exemplo, um ficha suja. Certo. Então ele se inscreveu candidato, a justiça demorou um tempo para julgar a impugnação à candidatura dele, ou ele se inscreveu candidato e depois, até dele ter tomado posse, é que veio alguma ordem judicial reconhecendo que ele obteve o mandato dele por alguma infração eleitoral, abuso de poder. Então ele vai perder o mandato ou vai perder a candidatura se ainda não tiver tomado posse. Nesse caso, os votos dele serão considerados anulados e não nulos, porque o voto nulo é o eleitor querer votar nulo, é o eleitor que emite a sua opinião. O voto anulado é um voto, vamos dizer, um voto errado, um voto ilegal, um voto cancelado. E por que ele é ilegal, por que ele é cancelado, por que ele é anulado? Porque ele foi dado para um candidato que, embora constasse como candidato, depois foi reconhecido como um candidato ficha suja, como alguém que não poderia ser candidato. Se aqueles votos, o número daqueles votos der 50% mais um, daí eu anulo a eleição. E aí eu tenho que refazer a eleição. Muitas pessoas, doutor André, têm por costume protestar e votar em candidatos que são não tão qualificados, vamos dizer assim, em forma de estar protestando contra tudo aquilo que está ali. Então é uma palhaçada, então eu vou votar no palhaço, e assim por diante, em pessoas, em personagens especialmente. Qual é o impacto que isso traz para a nossa democracia? Qual é o efeito desse tipo de voto de protesto para nós? Primeiro, na verdade, estão errados os partidos que admitem candidatos assim, porque são os partidos que admitem esses candidatos. Segundo, a pessoa, ao protestar dessa forma, ela vai estar possivelmente dando mandato para uma pessoa despreparada e que não vai fazer absolutamente nada para engrandecer ou para melhorar o país. E ainda um outro aspecto, a gente sabe que muitos partidos que são compostos por vários candidatos fichas sujas, que às vezes não são impedidos de ser candidatos porque não se enquadram propriamente dito na lei ficha limpa, mas nós sabemos que tem processos, estão sempre metidos em escândalos, eles às vezes colocam figuras populares como candidatos, porque eles sabem que eles próprios não puxarão votos.
Mas é importante que diga às pessoas que para deputado e vereador, quando eu voto no candidato A, eu estou votando no candidato A e em todos os candidatos do partido do candidato A ou da coligação. Então o candidato A vai puxar voto para o seu partido inteiro. Então, por exemplo, o Tiririca foi eleito em 2010 e é candidato de novo. Quem votou no Tiririca protestando, além de ter colocado uma pessoa, não tem nada contra ele, mas que segundo consta os próprios anais do Congresso, não fez absolutamente nada, nenhum discurso lá na Câmara dos Deputados, ele levou junto, também não tem nada contra, mas é uma pessoa que foi condenada no mensalão, o deputado Valdemar da Costa Neto. Sim. Que não seria eleito por si só porque estava no meio do julgamento do mensalão. Mas com os votos do Tiririca, como era do mesmo partido, foi mandada uma pessoa que é real do mensalão, condenada. Doutora Né, muito obrigada pela entrevista e a gente espera que você, espectador do Simples Assim, possa também ter aprendido um pouquinho mais, ter sido esclarecido para que no dia 5 de outubro vote com consciência. Criativa Yoga, cintas e modeladores pós-cirúrgicos, malhas para queimados, meias compreensivas, lingeries, pijamas e muito mais. E ainda costureira na loja, reajustando as peças sem custo. Criativa Yoga, você merece o melhor. E assim nós estamos terminando o nosso Simples Assim de hoje. Quero deixar aqui mostrar para vocês que a Rô está esbanjando agora nas minhas unhas uma nova coleção de esmaltes das malvadas de todas as novelas que já passaram na Rede Globo. Eu estou hoje com uma cor aqui, eu não sei de que malvada é, mas é linda, muito linda. E mais uma vez a Gisela Moreira produziu cabelo, maquiagem e eu, claro, exibindo essa chemise linda de seda Casa Fátima. Gostou? Eu adorei. Certamente você vai gostar da coleção de primavera-verão que tem na Casa Fátima, que sempre, claro, me ajudam a fazer um visual bonito para você que está aí assistindo o Simples Assim. A gente está indo embora, mas deixa para você aí todos os links das atrações do nosso programa de hoje. Assuntos interessantes, assuntos relevantes que eu espero, o João também espera que você tenha gostado e curtido. E eu tenho um convite especial. Já está no ar, já está valendo a nossa promoção para o Dia das Crianças. Mande fotos das suas crianças, as fotos mais curtidas vão participar de um mini curso de mágica com Vitor Hugo, o ilusionista. Já está valendo, pode mandar sua foto para o nosso e-mail, contato@programasimplesassim.tv. As crianças entre 8 e 13 anos poderão participar do mini curso do Vitor Hugo. E as de outras idades, você manda quantas quiser que vai ter presente para elas também. Combinado? Tenha uma excelente semana. Fiquem com Deus, compartilhem o nosso programa e até a próxima. Programa Simples Assim. Apoio Mr. Richard. Refeições gostosas e balanceadas todos os dias para você e sua família. Casa Fátima, o endereço certo para a sua elegância. Ice Cream, o sorvete do seu jeito.